Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu acho que vocês concordam comigo que mais claro do que isso só se Jesus tivesse desenhado, né? Não tem como ser mais claro a respeito daquele lugar, sede das nossas escolhas, que é o nosso coração. E ao longo desses dias, a liturgia da palavra tem nos colocado diante desta temática, porque Jesus quer que definitivamente nós passemos da aparência para o coração. Jesus quer que todas as nossas práticas religiosas, e nós que somos pessoas, devotas, por isso nós estamos aqui, Ele quer que essas práticas religiosas, elas encontrem uma correspondência no nosso interior. Ele quer que culto e vida eles possam estar unidos. Por isso, ele foi tão claro com os seus discípulos e hoje ele alarga a compreensão a respeito disso, falando também à multidão. Então, para todos nós existe um caminho a ser feito, da aparência para o coração, daquilo que parece ser para aquilo que de fato nós somos lá dentro, no nosso interior. Na verdade, é um resgate que Jesus faz, porque na sua explicação vem à tona aquilo que nós chamamos de um dado antropológico, ou seja, a respeito do ser humano, que nós nos afastamos e esquecemos dele, que é a nossa criação. Por que é um dado antropológico? Porque Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Esse era o nosso status natural, nós fomos feitos assim. Existe a bondade de Deus presente no coração de cada ser humano. A semente do verbo, nós chamamos, plantada no coração de cada ser humano. Tanto que no mesmo capítulo 1 do Gênesis, versículo 31, depois de criar o homem e a mulher, Deus viu que tudo era muito bom. Então, o relato do Gênesis, de fato, nos coloca de novo diante da dignidade com a qual nós fomos criados e para a qual nós fomos criados. Porque o homem criado à imagem e semelhança de Deus
foi feito para o bem, foi destinado a ações do bem, para que do seu interior, de fato, saíssem as coisas mais preciosas que Deus concedeu ao nos criar, a sua imagem e a sua semelhança. A primeira leitura nós vimos um exemplo muito oportuno de como usar bem o dom que Deus deu. Como colocar para fora aquela bondade que Deus havia colocado no coração de Salomão, tanto que do seu interior saíam palavras sábias. E a rainha de Sabá ficou encantada com a sabedoria de Salomão. Será que nós podemos dizer isso de nós? Do nosso interior, as nossas palavras, as pessoas ficam impressionadas com a sabedoria, ou seja, com a bondade de Deus que está dentro de nós? Ou as pessoas colhem o pior? Porque ela foi para ouvir a sabedoria de Salomão. E muitas vezes as pessoas fogem de nós, porque às vezes da nossa língua, não é, só saem coisas perversas. É uma chamada de atenção para todos nós, porque Salomão correspondeu a esta dignidade com a qual todos nós fomos feitos. Deus colocou a bondade em nós. Agora, o problema do que veio de fora, né, atrapalhar, é porque Adão e Eva comeram as palavras enganadoras da serpente. Adão e Eva comeram a mentira, as palavras falsas da serpente. Comeram isso, engoliram isso, e aí estragou tudo por dentro. Começou a história. Porque desde então começou a corrupção do coração. Aquela lista, sabe, que nós vimos aqui no versículo 21 e 22, começou lá depois que Adão e Eva engoliram aquelas palavras mentirosas da serpente. E a gente vê isso imediatamente, né? Nos capítulos logo que se seguem, né? Caim mata o irmão Abel por inveja, por inveja, por inveja. O texto é bem claro. E aí, tudo que está elencado aqui, no versículo 21 e 22 do Evangelho de Marcos, é também um bom exame de consciência para todos nós. É de dentro do coração humano que saem más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e o último, falta de juízo. O texto em português traduziu assim. A palavra original é afrosiné, é a última palavra que aparece aqui, falta de juízo, que significa alguém que não sabe mais distinguir o bem do mal, sem juízo. A pessoa se torna incapaz de distinguir o que é o bem, o que é o mal. Ruína total. Deus não quer que nós cheguemos a esse ponto, porque nós podemos chegar, viu? Nós podemos chegar ao ponto de realizar coisas, de falar coisas, achando que estamos fazendo o maior bem do mundo, mas estamos destruindo alguém. Não sermos capazes de distinguir o bem do mal. E uma vez que está corrompido o coração, a gente começa a projetar isso em cima dos outros, né? Porque quem tem o coração estragado, os olhos também estão estragados. E aí começa a ver o mal em tudo, para todo lugar, nas pessoas. Só tem o olhar doente, porque o coração adoeceu primeiro. Mas o mais importante é o que está no próprio texto que nós ouvimos no Evangelho. O texto diz que Jesus entrou em casa. Essa aqui não é só uma casa física. Jesus entrou na casa do coração dos discípulos. Jesus entrou na casa do coração e Ele quer também entrar na casa do meu coração e do teu coração, para que a sua presença redentora expulse dos nossos corações, não somente as ações más, para que Jesus possa, né, ir cortando o nosso modo de comportar errado. Não, Jesus quer ir na raiz do problema. Jesus quer entrar naquele lugar secreto,
onde ninguém sabe, onde ninguém conhece, onde ninguém tem acesso, porque as pessoas podem ver a aparência, né? Eu falei no começo, muitas vezes nós colocamos uma aparência religiosa, uma aparência devota, mas o coração está corrompido. Jesus precisa entrar nessa casa, na casa do nosso coração, para daí de dentro, colocando a sua luz e extraindo essa maldade que em algum momento da nossa vida entrou e penetrou e fez ali a sua morada. Mas hoje Jesus, com a sua graça, pela sua palavra, pelo seu corpo e sangue que vamos comungar, quer expulsar de nós tudo aquilo que são as trevas, do erro e do engano. Abaixe a sua cabeça e peça, com a força e a sua necessidade pessoal, peça a Jesus: tem misericórdia de mim, Senhor. Entra na casa do meu coração, porque eu estou a um risco de não saber mais distinguir o bem do mal. Eu estou no risco iminente de perder a minha consciência e deturpá-la para sempre. Não me deixa, Senhor, cair nesse erro, nesse engano. Salva-me, Senhor. Peça com as suas palavras: salva-me, Senhor. Entra na casa do meu coração e salva-me, Senhor. Tu és o Redentor, o meu Salvador. Entra na casa do meu coração e com a tua luz maravilhosa expulsa de dentro do meu coração as trevas da imoralidade, das intenções desordenadas, roubos, assassínios, adultério, ambições desmedidas, das minhas maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Expulsa tudo isso, Senhor, do meu coração e de novo toma o lugar que é teu. Senta no trono do meu coração, Jesus, e governa as minhas escolhas, governa os meus afetos, os meus sentimentos, as minhas emoções, para que, Senhor, do meu coração só saiam coisas preciosas, só saia a sabedoria com a qual o Senhor me criou, a tua imagem e semelhança, e eu possa, Senhor, edificar todas as pessoas que estão à minha volta. Solte sua voz. Deixe o Espírito agora orar em você. Você que está em casa acompanhando essa transmissão, você não ligou a televisão à toa. Ore também agora e peça ao Senhor esta graça de salvação para esse dia. Jesus quis encontrar você. Jesus quis falar com você que estava já à beira de se perder. Salva-nos, Senhor Jesus, pela tua compaixão. Derrama sobre nós o teu Espírito, que faça-nos experimentar esta obra de transformação. Precisamos da tua graça, Senhor. Fica conosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.